Oi, gente. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos têm dúvidas. Doutora, quanto que eu vou receber se eu sair do emprego? Como eu sei que essas informações aqui serão úteis para você, peço para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos e curtir para que possamos crescer ainda mais. E começando a falar de verbas decisórias, podemos dizer que assim como a contratação, a demissão ela faz parte da nossa vida profissional. É um processo onde se encerra a relação de trabalho entre empregador e empregado, e ela pode ocorrer de várias formas. Às vezes, podemos ser pegos de surpresa, sim, com uma demissão, mas em outros momentos pode ser o nosso desejo profissional de mudar de trabalho ou de companhia. Quantas vezes aí você já não acordou desmotivado, sem vontade de trabalhar, às vezes se sentindo desvalorizado e querendo novas oportunidades, não é mesmo? É importante saber que os seus direitos na demissão, elas variam conforme a forma do fim do contrato. Se você trabalha com registro em carteira e quer deixar seu emprego por algum motivo, é importante entender o que diz a lei sobre um pedido de demissão. E assim como que há de novo na Lei do Trabalho, desde a última reforma trabalhista que foi em 2017. Por isso, vamos fazer aqui algumas explicações para que você entenda como funciona cada tipo de demissão e o que você poderá receber ou deixar de ganhar no fim do seu contrato de trabalho. Então vamos lá? Bom, a primeira coisa é saber o porquê que você está sendo demitido. A demissão com justa causa é quando o funcionário comete uma falta grave para a empresa. A demissão sem justa causa é onde a empresa não precisa justificar o motivo da dispensa. O pedido de demissão é quando é uma vontade do trabalhador. E a demissão consensual, olha, essa é uma novidade desde a reforma trabalhista de 2017 e nós vamos falar sobre ela sim daqui a pouquinho. Olha, a demissão sem justa causa, ela ocorre quando o contrato de trabalho se termina sem motivo ou falta grave cometida pelo empregador. Essa dispensa normalmente não tem relação com a performance profissional, mas sim com cortes de verbas da empresa, por exemplo. Nesse caso, a empresa ela não precisa justificar o motivo da demissão, mas a CLT garante direitos ao profissional desligado para que ele não seja prejudicado por ter sido pego de surpresa pela notícia. Os direitos são saldo de salário ou os dias trabalhados no mês em que o trabalhador foi dispensado, férias vencidas, se houver, e férias proporcionais do período, ambas acrescidas de um terço de seus valores. As horas extras, se houver, com acréscimo de 50% para as horas trabalhadas em dias úteis e de 100% para as realizadas em domingos e feriados. Além disso, há um acréscimo de 20% para aquelas horas extras trabalhadas entre 22 horas e 5 horas da manhã, que é um adicional noturno. E o trabalhador também ganha o 13º proporcional ao período trabalhado, saque de FGTS relativo àquele contrato de trabalho, acrescido da multa de 40% do valor do saque do FGTS e também a empresa deve fornecer as guias de seguro-desemprego para que o trabalhador possa solicitar esse benefício. Também é importante destacar que o trabalhador recebe aviso prévio ou indenizado ou trabalhado, certo? Agora, se você pedir demissão porque conseguiu um outro emprego ou por qualquer outro motivo, você vai deixar de receber alguns valores como se dispensado sem justa causa fosse, tá? Então, quem pedir demissão, ele recebe o saldo de salário até os dias trabalhados do mês, que, né, referente ao mês, férias vencidas, se houver, e férias proporcional, ambas acrescidas de um terço de seus valores, 13º salário proporcional ao ano trabalhado. E quando você pede demissão, você não tem direito a sacar o FGTS, a multa de 40% do fundo de garantia e nem receber as guias de seguro-desemprego. A empresa, inclusive, pode exigir que o empregado trabalhe por 30 dias após o seu pedido de demissão para cumprir o aviso prévio. Na prática, quando o trabalhador se recusa a cumprir o aviso prévio no pedido de demissão, geralmente ocorre um acordo entre o empregado e a empresa e a maioria das empresas acaba dispensando desse cumprimento porque para ela não é muito vantajoso. Contudo, nesse caso de dispensa de aviso prévio, o trabalhador só vai receber o salário proporcional aos dias trabalhados. Agora, gente, quando a demissão é por justa causa, se o profissional cometer alguma falta grave prevista em leis que contraria o regulamento da empresa, ele pode ser demitido.
A justa causa, ele ocorre por várias situações. Vou citar alguns exemplos. Divulgar informações confidenciais da empresa. Roubo ou furto de bens da empresa ou de algum colega de trabalho. Comportamento antiético que prejudique a imagem da empresa, como trabalhar alcoolizado ou sob efeitos de drogas. E isso a gente vai conversar um pouquinho num novo vídeo lá para frente. E também o abandono de trabalho ou de deixar de cumprir as suas responsabilidades constantemente. Também da justa causa, agressão, discriminação ou abuso de algum funcionário para outros funcionários. Além também de receber justa causa aquele que é condenado criminalmente. Tem outras situações também, tá? Mas seja qual for a causa, a empresa ela precisa provar que o profissional cometeu essa falta grave que justifique a sua demissão. Quem é dispensado por justa causa, ele perde praticamente todos os seus direitos. Esse profissional ele recebe os dias trabalhados no mês, as férias vencidas de anos anteriores, se houver. E ele perde o direito a férias proporcionais do ano, 13º salário, FGTS, a multa de 40% de FGTS, aviso prévio e seguro-desemprego. Como é um ato unilateral, só o patrão fez isso, a justa causa ela pode sim ser revertida na Justiça do Trabalho. Caso o trabalhador discorde da decisão, ele pode entrar com uma ação trabalhista questionando essa falta grave aplicada. Caberá ao patrão, à empresa, comprovar. E se revertida a justa causa, ele não é readmitido, mas ele recebe todos aqueles valores como se dispensado sem justa causa, tá bom? Ainda há a possibilidade do profissional alegar a justa causa por parte da empresa, que aí seria o chamado rescisão indireta. Ela pode ser alegada indireto, por exemplo, quando a empresa atrasar o salário, como cometer assédio moral ou não recolher o FGTS do profissional. Agora, quando é uma demissão consensual, essa forma ela surgiu em 2017 com a nova reforma trabalhista. A demissão consensual, como o nome mesmo já diz, é um acordo entre empresa e empregado para encerrar o contrato de trabalho. Ela surgiu para oficializar uma prática que já era comum no mercado onde funcionário e empresa chegavam no acordo informal e negociavam indenizações e multas para que não ficasse ruim para nenhuma das partes. Agora, com a demissão consensual regulamentada, o empregado ele recebe férias proporcionais, 13º salário profissional, metade do valor referente ao aviso prévio, a multa de 40% do FGTS ela passa a ser de 20%. Ela é menor. E a possibilidade também de sacar um FGTS, mas no limite de 80% do valor que está depositado lá. Nesse caso, porém, o trabalhador ele não recebe o seguro-desemprego. Bom, você viu que a lei trabalhista ela prevê diversos tipos de demissão e cada uma com seus direitos e consequências para o trabalhador e para a empresa. É importante conhecer esses direitos e esses detalhes para se proteger e garantir que você receberá as indenizações adequadas em caso de demissão ou de dispensa. Olha, se você quiser se aprofundar ainda mais com relação aos seus direitos, entre em contato conosco no e-mail jus.estelareis@hotmail.com que iremos te ajudar. Obrigada e até o próximo vídeo.